aqui na alternativa B agora, da mesma questão 2, tá bom? E isso não é mais, veja bem, nós estamos resolvendo a questão de paráfrase, tá? Primeiro, então, nós vimos que está errado porque ele muda aqui, ó. Lá no texto está escrito já que, e ele muda para em que. Mudou completamente a ideia era de causa, agora ele colocou a ideia de lugar que não tem a menor lógica. Então, não preservou o sentido original. Agora aqui na letra B, vamos ver se há algum problema de gramática. Como eu dei a dica para você, primeiro você olha a gramática, depois você olha o texto. E isso não é mais privilégio das denominadas metrópoles. Aí eles estão de brincadeira com a gente, né? Privilégio não existe. Né? Uma pessoa me perguntou um dia, professor, quando eu uso privilégio? Eu falei, quando você quiser passar vergonha, porque privilégio simplesmente não existe. Ele é um privilegiado, não existe isso. A palavra é privilégio. Então, houve um erro de grafia aqui, ó, do privilégio, totalmente errado. Então, isso não é mais privilégio das denominadas metrópoles, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outros. Ou seja, o erro já está aqui. Então, a alternativa A não é a resposta, a alternativa B não é a resposta também. Vamos para a próxima. Todavia, esse fato tem trago resultados inócuos. Ó, aqui você já olha a gramática também. Vai fazer uma questão de paráfrase da Universa. Olhe primeiro a gramática, depois você olha o sentido. Ó. Aqui, ó, todavia esse fato tem trago. Não existe isso. Aqui ele usou o verbo trazer. O verbo trazer, ele quis usar o particípio do verbo trazer. Só que o particípio do verbo trazer é apenas trazido. E isso tem trazido resultados inócuos. Então, isso tem trazido e não tem trago. Professor, não existe a forma trago de jeito nenhum. Olha só, existe a forma trago, mas não como particípio. Se fosse assim, ó, no presente o indicativo. Eu trago, tu trazes, ele traz. Nós trazemos, vós trazeis e eles trazem. Tá? Então, eu trago, tu traz, ele traz. Nós trazemos, vós trazeis e eles trazem. Tá? Então, eu trago esse presente para você, deixa que eu trago, tá? Deixa que eu trago. Aí existe. Agora, eu tinha trago, nunca vai existir. Então, se vier com o verbo ter ou haver, ó, eu havia trago, ou eu tinha trago, isso é totalmente errado. Aqui você vai falar, eu tinha trazido, tá? Eu havia trazido. Professor, alguns me perguntam, e do verbo pegar? O verbo pegar só se aceitava a forma pegado também. Eu tinha pegado, só que hoje em dia você já pode falar as duas. Eu tinha pego, eu tinha pegado, tá? O verbo ganhar, por exemplo, ó, você pode falar, eu tinha ganhado e eu tinha ganho, tá bom? Então, verbo ganhar, tinha ganhado, tinha ganho. Verbo pegar, tinha pegado, tinha pego. Agora, o verbo trazer, não. Apenas eu tinha o quê? Trazido. Isso é uma regra da gramática. Não existe o particípio irregular do verbo trazer. Só existe o particípio regular. E o que é o particípio regular? É uma forma verbal que termina em ado ou ido, ok? Então, aqui você tem, ó, terminado em ido. Portanto, a alternativa C está incorreta. Está incorreta. Vamos lá. Bom, aqui ainda há outro problema. O problema aqui é de texto. Ele fala, todavia esse fato tem trago resultados inócuos. Lá no texto, se você olhar, lá está dizendo resultados danosos. Olha, danosos e inócuos, você está mudando completamente a ideia do texto. É o oposto. Inócuos é assim, sem valor, tá? E danosos não. Danosos quer dizer prejudiciais. Inócuos é algo inocente, sem efeito. Agora, danosos quer dizer prejudiciais. Então, muda completamente o sentido do texto. Completamente. Beleza? Letra D. Resultados danosos a esta sociedade. Isto é, o número. Olha só, não precisa olhar o texto, porque aqui já está latente aqui o erro. Ó. Resultados danosos a esta
esta sociedade. O erro aqui é de crase. Professor Pato, mas o que é danoso? É danoso a? Não. Vamos olhar lá no texto, você vai ver que alguém está pedindo uma preposição, com toda certeza, tá? Mas o problema não está aí. Vamos voltar rapidamente. Olha aqui, ó. Olha aqui, tal, no início aqui. Aqui, ó. Contudo, tal fato tem trazido resultados danosos à sociedade, ó. Tem trazido resultados danosos. Quem traz algo a alguém, traz algo para alguém. Ou seja, a forma verbal trazer está exigindo a preposição a. E por outro lado, sociedade é uma palavra feminina, aceita o artigo a. Então você tem preposição a mais artigo a. Aí é que você tem crase, ó. Quem tem trazido algo a alguém. Preposição a mais artigo a, então crase, beleza? Só que lá ele colocou assim, ó, resultados danosos a esta sociedade. Esta é um pronome demonstrativo. A gramática diz que só existe crase antes de pronomes demonstrativos se eles forem iniciados em a. Então olha aqui, ó, crase com pronomes demonstrativos. Crase com pronomes demonstrativos. Só ocorre se eles começarem com a. Então, ó, a, as, aquele, aquela e aquilo. Então, olha só. A, as, aquele, aquela e aquilo. Então, se aparecer esta, não existe crase. Se aparecer este, não existe crase. Se aparecer essa, não existe crase. O a, ó, a crase tem, o pronome demonstrativo tem que começar com o a, beleza? Então, existe crase com pronome demonstrativo, mesmo que ele seja masculino, que é o caso do aquele. O aquilo já é uma palavra neutra, não é nem masculino, nem feminino, tá? Aquilo pode ser uma bicicleta, aquilo pode ser um carro, por exemplo, tá? Agora, aquele já é uma palavra masculina. Então, aquele e aquilo, ó, palavra masculina, palavra neutra, tá? Aqui pode haver crase perfeitamente, porque a crase vai ser com a inicial dos pronomes aquele, aquela e aquilo, e dos pronomes as, tá bom? Então, esta, mesmo sendo uma palavra feminina, não pode ter crase. Esta, essa, estas, essas, nada de crase, pelo amor de Deus, tá bom? Então, a questão alternativa C está incorreta. Vamos para a próxima. Nós estamos corrigindo a questão 2, tá? Então, alternativa A incorreta, alternativa B incorreta, alternativa C incorreta, alternativa D incorreta por causa da crase. Então, se as 4 primeiras já estão, não é, incorretas, significa que a correta é apenas a E. Vamos ver. Vertiginosamente e as várias formas de violência no trânsito traduzem-se em acidentes com vítimas fatais, né? Ou seja, esse traduz está no sentido de ocasionam em acidentes, implicam acidentes fatais. Vamos ver lá nas linhas 15 e 16, a partir da palavra vertiginosamente, que significa muito, né? Amplo. Está bem no início aqui também. Então vamos ver aqui, vem aumentando aqui, ó, começando daqui. Contudo, tal fato tem trazido resultados da nossa sociedade, ou seja, o número das várias formas de violência no trânsito vem aumentando vertiginosamente. Começando aqui, ó. E estas o quê? As várias formas de violência se traduzem em acidentes de trânsito com vítimas fatais e não fatais. Então, ó, o número das várias formas de violência no trânsito vem aumentando vertiginosamente, aumentando bastante. E estas, né, essas várias formas de trânsito, se traduzem em acidentes com vítimas fatais e não fatais. Vamos ver lá no texto? Fala assim, ó, vertiginosamente. E estas, lá no texto, que são as várias formas de violência no trânsito, traduzem em acidentes com vítimas fatais. O que ele fez? Lá no texto está assim, ó, e estas, aí aqui ele substituiu por as várias formas de violência no trânsito. Lá no texto, estas, como você viu, realmente está se referindo às várias formas de violência no trânsito.
O autor no texto, ele evitou a repetição da expressão as várias formas de violência no trânsito. Como que eu evito as repetições? Usando pronomes. Ele usou o pronome demonstrativo, recuperando o termo mais próximo, evitando a repetição. Aqui na paráfrase, o autor resolveu, o elaborador, vamos dizer assim, o examinador, ele resolveu repetir o termo. Professor Paco, ficou errado? Não. Por quê? Ele simplesmente trouxe de volta o termo a que o pronome estas estava se referindo lá no texto. Portanto, a alternativa correta, letra E. Se você tiver observado, então, não é, dessas 5 alternativas aqui, ó, você precisaria olhar no texto praticamente a letra A. Olha aqui, ó, a letra A, tá? E praticamente a letra A e a letra E. Porque na letra B o erro já ficou de cara aqui, ó, um erro de grafia, tá? Então já está na cara aqui, tá? Na letra C, um erro terrível aqui da conjugação do verbo. Na letra D, um erro claro aqui de crase. Então você iria olhar realmente a ideia só nas alternativas A e E, tá bom? Então fica a dica. Vai resolver uma questão de paráfrase. Você vai olhar, em primeiro lugar, a gramática. Em segundo lugar, você vai olhar a ideia do texto, ok? Vamos para a questão 3. Questão 3. Assinale a alternativa em que a reescritura de fragmento do texto está correta, segundo o padrão culto da língua portuguesa. Aí a gente pensa que ele vai cobrar só gramática, né? Só que aí ele vai e acrescenta, ó, e mantém o sentido original. Então, ele quer reescritura, como nós já aprendemos, reescritura é a mesma coisa de paráfrase. Ele quer que você observe qual a reescritura, qual a paráfrase que está seguindo a norma culta, ou seja, que está correta gramaticalmente e que também mantém o sentido original. Como eu falei, primeiro nós vamos olhar a gramática. Tudo em virtude das famigeradas desculpas, das famosas desculpas. Ou seja, aqui não há erro nenhum. Então, meu querido, neste caso vamos ter que olhar a interpretação do texto, tá bom? Vamos ver lá. Está na linha 7. É um texto realmente muito grande, tá? Olha só. Aqui, ó. Das chamadas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras. Tudo por conta das famosas desculpas, né? Aí ele perguntou lá se eu posso colocar assim, ó. Tudo por conta... Isso aqui, tudo em virtude das famigeradas desculpas. Então, olha só, ele falou assim, tudo por conta das. Por conta das é a mesma coisa de por causa das, tá? Então, por conta das, por causa das. E lá está assim, das famosas. Esse famosas está com o mesmo sentido de famigeradas. Por quê? As famosas desculpas, famosas, ele está usando em sentido genérico, né? Aliás, em sentido irônico, não genérico, em sentido irônico, das famosas desculpas. Então, das famigeradas desculpas, ou seja, aquelas desculpas esfarrapadas, vamos dizer assim, que são muito comuns. Então, tudo por conta das famigeradas desculpas, tudo por conta das famosas desculpas, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, a resposta já é a letra A. Tá bom? A correta já é a letra A. Não houve erro de gramática e não houve erro de interpretação. Bom, se a correta é a letra A, significa que as outras estão incorretas. Vamos ver os problemas das outras? Todavia, voltando aqui de novo. Ou seja, o número das várias formas de violência no trânsito vem elevando-se desenfreadamente, ó. O número das várias formas de violência no trânsito vem elevando-se. Aqui eu tenho um problema. Ó. Vem, a gramática diz que o verbo vir, quando está com acento circunflexo, e isso não mudou no novo acordo ortográfico, viu? Então, o verbo vir com acento circunflexo significa plural, certo? Agora, o verbo vir sem acento circunflexo é o quê? É singular. Ou seja, o número das várias formas de violência no trânsito vem elevando-se. O verbo, a gramática diz que o verbo deve concordar com o sujeito. Então, você vai separar aqui, ó, e vai perguntar quem é que vem se elevando, ó. Quem é que vem se elevando desenfreadamente? Resposta,
o número das várias formas de violência no trânsito. O número. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o número. O núcleo do sujeito é o número. Então, na verdade, se o núcleo é o número, isso aqui é o quê? É singular. Se ele é singular, significa que o verbo também tem que ficar no singular. Então, não é o número das várias formas de violência no trânsito, vem e levanta, não é aqui, ó, no plural, é no singular. Portanto, temos um erro de concordância verbal. Alternativa B, portanto, incorreta. Lembre-se, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Professor Paco, não existe nenhuma possibilidade de o verbo concordar com a especificação em vez do núcleo? Preste atenção, toda regra tem sua exceção. Na concordância verbal, a gramática diz o seguinte, ó, a regra geral diz que o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Certo? Só que toda regra tem sua exceção. Aqui nós temos pelo menos 3 exceções. Primeiro, se o núcleo for coletivo, se o núcleo for um substantivo coletivo, aí você pode concordar com o núcleo ou com a especificação. Por exemplo, se eu falo assim, ó, um grupo de ativistas bloqueou a entrada da Câmara. A entrada da Câmara dos Deputados. Um grupo de ativistas bloqueou. O sujeito é um grupo de ativistas. Quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Grupo é mais de um, então aqui é um sujeito coletivo. A gramática diz, se você quiser, ó, aqui ó, eu concordei com ele. O grupo bloqueou, certo? Agora, a gramática diz que se eu quiser eu posso concordar com a especificação. Então eu poderia falar assim, um grupo de ativistas bloquearam a entrada da Câmara. Então preste atenção. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo no singular. Só que existem 3 exceções, pelo menos. Primeira diz o seguinte, se o núcleo for um substantivo coletivo, você pode concordar com o núcleo ou pode concordar com a especificação, tá? Como está aqui. A segunda exceção é a seguinte, se o núcleo for uma expressão partitiva, o núcleo é uma expressão partitiva. O Paco, eu não sei o que é isso, expressão partitiva. Vou colocar os exemplos aqui. A maioria de, grande parte de, grande número de, grande número de. Isso aqui são expressões partitivas, são alguns exemplos. Então, grande parte de, a maioria de, grande número de. Se aparecer isso aqui, a concordância é facultativa. Você concorda com o núcleo ou com a especificação. Se eu falar assim, ó, a maioria dos jornais publicou a matéria. A maioria dos jornais publicou a matéria. Eu posso falar, a maioria dos jornais publicou e posso falar, a maioria dos jornais o quê? Publicaram. Se eu colocar publicaram, eu estou concordando com jornais. Se eu colocar publicou, eu estou concordando com a maioria. Então, tanto faz como tanto fez. E a terceira exceção é a seguinte, ó. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, mas existem as exceções, tá? A terceira exceção é a seguinte. Se for um núcleo, se o núcleo for um número percentual, certo? Se o núcleo for um número percentual, você pode concordar tanto com o número quanto com a especificação. Se eu falar assim, ó, 80% da população critica o governo. 80% da população critica o governo. Quem é o sujeito aqui? 80% da população. Quem é o núcleo do sujeito? 80. Ora, esse número aqui é plural, 80. Então, a lógica é que aqui ó, estivesse no plural. 80% da população criticam o governo, concordando com 80, porque você sabe que
depois de 1, né, números inteiros depois de 1 é plural. Né? Então, aqui seria criticam. Agora, você pode concordar com população. Porque, olha só, população aqui, na verdade, ó, está no singular e você coloca aqui, ó, 80% da população critica o governo, ou seja, a população critica. Então, tanto faz como tanto fez. A regra diz assim, então, a regra diz, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Mas existem 3 exceções, pelo menos, para isso. Primeiro, se o núcleo for coletivo, você pode concordar com a especificação. Se o núcleo for uma expressão partitiva, você pode concordar com a especificação. E se o núcleo for um número percentual, você pode concordar com a especificação.